Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero te dar aqui 3 dicas para você entender a palavra de Deus, para que você consiga pregar a palavra do Senhor aonde o Espírito Santo te chamar. Amém? Então vem comigo até o final desse vídeo, que são 3 dicas poderosas que você vai aprender hoje a como pregar, ministrar a palavra de Deus e entender aquilo que você está lendo. Amém? Bom, e a primeira dica que eu sempre costumo dar aqui no canal, para aqueles que têm dificuldade em ler a palavra de Deus, é você orar, meu irmão. A Bíblia, ela é um livro totalmente espiritual. Se você não falar com o autor dela, você não consegue entender. Vai ser apenas mais um livro. Eu quero ler um texto para você que está aqui em Tiago 1, versículo 5. Diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe é dada. Se você tem falta de sabedoria, se você não está conseguindo entender a palavra de Deus, você deve pedir, você deve meditar nesse versículo aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Peça, ore, ou seja, fale com aquele que criou todas as coisas, aquele que escreveu a Bíblia. Né? O nosso Deus, ele é o autor da palavra dele. Então, fale com ele para que você venha entender e para que você consiga compreender. Então, a primeira dica é essa. É você orar, é você falar com Deus. Amém? A segunda dica que eu quero dar para você aqui, eu até anotei aqui, ó. Escolha um capítulo e leia a versão mais fácil. Como assim? Eu sempre recomendo você começar a ler a Bíblia pelos evangelhos. Se você tem dificuldade em ler a Bíblia, tem um vídeo aqui que eu gravei de como ler a Bíblia, tá bom? Tá aqui passando no card, você pode depois assistir após o término desse vídeo. Procure ler os evangelhos, procure ler os livros mais fáceis de você entender, que são os evangelhos de Jesus. E, se possível, o livro de João, o primeiro livro. Leia o livro de João. Praticamente um dos livros mais fáceis de serem compreendidos, que fala toda a história de Jesus, o livro mais completo, que eu posso dizer para você sobre a história do nosso Senhor Jesus, e ali você vai entender. Então procure ler, né, os evangelhos, você leia um capítulo. Nunca, quando você for ler a Bíblia, não pega um versículo isolado e leia só aquele versículo, não. Leia um capítulo para você entender todo o contexto, tudo aquilo que está sendo explicado. Leia aquele versículo. E nessa mesma dica eu quero te orientar a você pegar a versão mais fácil. Por exemplo, eu vou colocar para você aqui na tela um versículo da Bíblia aqui, ó, Jeremias, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha só o que diz, ó. Diz assim, ó: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Você está entendendo aqui, ó? Esse versículo aqui, se você observar, fala madre, tem algumas palavras um pouco mais complicadas. Jeová. Se você não tiver o entendimento da palavra de Deus, você não vai conseguir entender. Se você não tiver instrução, se você não saber o significado de madre, né, Jeová, você vai ficar com dúvida. Poxa, o que significa madre? O que significa Jeová? E eu vou colocar para você aqui uma outra versão, o mesmo texto. Você vai ver que há uma grande diferença na linguagem, naquilo que está sendo falado. Olha só, olha essa versão aqui, ó. Vou colocar para você na tela aí também. O mesmo texto, ó. Antes de formá-lo no ventre materno, olha só, já mudou. Já não é madre, é materno. Eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí por profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, ó, já não é de Jeová, é Deus. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Deu para você entender? Quando você procura uma outra versão, a versão mais atualizada, com a linguagem de hoje, já muda as palavras. Ou seja, a Bíblia, ela tem várias versões que falam a mesma coisa, mas de forma diferente. Então você tem que procurar uma versão mais fácil. Eu recomendo aqui, eu até anotei, né? Você procurar a NVI, que é a Nova Versão Internacional. É muito boa essa Bíblia para você que está iniciando, para você que tem muita dificuldade. Procure essa versão, que foi exatamente essa última que eu coloquei para você aqui na tela, tá? Procure essa versão internacional, ó, que ela é bem mais fácil de você entender. A linguagem ela é mais prática. Você vai ver que é uma linguagem do dia a dia e vai te facilitar o entendimento, tá bom?
geralmente a gente lê aquelas Bíblias versão ARC, né, que é Almeida Revista e Corrigida, enfim. São Bíblias mais tradicionais, tá? Então procure uma versão mais fácil para você entender. Então essa é a segunda dica, tá bom? Pegue aí uma versão mais fácil, observe isso, você vai conseguir entender. Porque se você pegar a Bíblia com a tradução mais antiga, uma versão mais arcaica, né, na forma de falar, mais antiga, você não vai entender, você vai ficar com muita dúvida. Vai ter muitas palavras ali que não vai fazer sentido, né? Talvez madre para você ainda entenda que é mãe, né? Mas para quem não tem entendimento, o que significa madre, né? O que significa Jeová, né? Enfim, e existem alguns termos na Bíblia muito complexos para quem não está acostumado, então procure uma versão mais fácil que você vai conseguir. Amém? A terceira e última dica que eu quero entregar para você aqui é você anotar a sua dúvida. Anotar e você perguntar, meu irmão. Não adianta você ler a Bíblia, eu li aqui e estou com dúvida. O que eu faço agora? Anote ela e pergunte. Pergunte para o seu pastor. Procure ter alguém que te ensine a palavra de Deus. Irmãos, ninguém aprende nada sozinho. Um dia eu aprendi com alguém e continuo aprendendo com outros pregadores, com outros teólogos, pessoas que estudam a palavra de Deus. Você também tem que fazer a mesma coisa. Não queira aprender as coisas de Deus sozinho. A Bíblia fala assim, andarão dois juntos se não houver de acordo. Você sozinho, você não vai conseguir. Se você está aqui nesse canal, nesse vídeo, é porque você quer aprender. Muito bem, você está no caminho certo. Mas aí na sua igreja, no seu grupo de oração, procure alguém para te ajudar, para tirar dúvidas. Para que você venha compreender. Então, pergunte, anote. Você tem uma dúvida? Poxa, o que significa isso? Por que está escrito isso? E a Bíblia, ela tem a parte figurativa, né? Que são símbolos, simbologias, muitas coisas de simbologias. O próprio Senhor Jesus falou muito de parábolas. E tem coisas que são concretas, são reais. Por exemplo, uma das coisas reais da Bíblia é o inferno. O inferno existe. Jesus falou muito sobre o inferno, né? E existem algumas coisas que são simbologia. Por exemplo, o Espírito Santo, quando ele vem em forma de pomba. Não é que o Espírito Santo é uma pomba, é apenas um símbolo. São simbologias. Então, são coisas que se você não perguntar para alguém que tem mais experiência, uma pessoa, um pastor, um teólogo, enfim, um irmão que tem um conhecimento maior, você vai ficar com dúvida. Então, não tenha vergonha, né? Reconheça que você precisa de ajuda e busque alguém que venha te ajudar, meu irmão. Procure pessoas mais experientes, né? Pessoas que já têm certo tempo de igreja, que já têm um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, ou pesquise aqui na própria internet. Eu até anotei aqui, você pode pesquisar no Google, no YouTube, né, procurar pregações semelhantes àquele texto que você está lendo. Irmão, faça isso. São dicas que vai te ajudar, você vai entender a palavra de Deus. E lembrando, se você orar, o próprio Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ele vai te mostrar a direção certa para você entender a palavra do Senhor e você conseguir pregar também essa palavra que é maravilhosa. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha te ajudado com esse vídeo, um vídeo rápido, objetivo, para abençoar a sua vida e te trazer entendimento. Que você consiga entender a palavra de Deus. Aliás, você vai conseguir em nome de Jesus. Se você gostou, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquela pessoa que você quer abençoar também e deixe aqui o seu nome nos comentários, seu pedido de oração, que eu vou orar para que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Forte abraço, Deus te abençoe.